Meu nome é João Luiz Marques, eu tenho 59 anos, sou jornalista e trabalho com assessoria de imprensa. Há mais de 15 anos eu venho atuando na área de mercado editorial. Eu faço divulgação de editoras de livros, divulgo os lançamentos de livros dessas editoras. E essa é assim que eu atuo como jornalista. Já trabalhei em reportagem, em edição, mas já há algum tempo eu venho trabalhando com assessoria de imprensa e me especializei nesse mercado, no mercado editorial, divulgação de livros. O livro se chama Os Meninos da Biblioteca, foi publicado pela editora Biruta e tem ilustrações do Rômulo. A história do livro surgiu a partir de um personagem. Eu já tinha um personagem. Como eu trabalho com divulgação de livros, eu criei um blog. E eu já trabalhei bastante com editoras que publicam infanto-juvenis, livros infanto-juvenis, então eu criei um blog, que é um menino de 12 anos que gosta de ler e compartilhar suas leituras nesse blog. E um dia eu estava passando aqui em frente à biblioteca Anne Frank, que foi a biblioteca da minha infância, da minha adolescência, e eu pensei, poxa, eu poderia entrar aí, faz tempo que eu não vou a essa biblioteca, aí eu visitaria, revia a biblioteca da minha infância e fazia uma postagem sobre o funcionamento de uma biblioteca municipal. Como que funciona a biblioteca municipal? Que a gente pode ir lá, pegar livro emprestado. E eu fiz essa postagem, foi uma postagem que deu bastante leitura, foi uma postagem bem bacana mesmo. E eu conheci o bibliotecário, o João Gabriel, que depois vai virar personagem desse livro também. E depois eu retornei outras vezes aqui na biblioteca para pegar livros emprestados e para falar desses livros lá no blog, né? E então eu voltei a ser um frequentador da biblioteca Anne Frank e sempre trazia meu personagem comigo aqui na biblioteca. Tinha esse blog, eu já tinha um personagem. Meses depois veio a notícia, a gente soube dessa notícia pelos jornais, de que o prefeito ia vender esse quarteirão. Esse quarteirão é o quarteirão da cultura, que tem uma biblioteca, um teatro, 2 escolas públicas, um posto de saúde, uma UBS, né, um CAPS, que é um centro de apoio psicossocial, e a APAI, e uma creche também. Então, são diversos serviços públicos aqui nesse terreno. O prefeito queria vender esse terreno, né, e passar para uma construtora para construir prédios de apartamentos, né? E aí a comunidade, os moradores do bairro, se organizou para defender esse terreno, né, para manter esse terreno como ele está, com todos os serviços públicos. Aí, como o personagem era também um frequentador da biblioteca, eu participei dessa luta, só que eu coloquei o personagem também. Então, eu postava no blog as passeatas e as coisas que eu participava como militante dessa luta em defesa da biblioteca Anne Frank e do quarteirão do Itaim, eu colocava o personagem, né? Mas lá no blog foram algumas passagens só. No livro eu conto a história mais completa, né? Toda a história da luta em defesa da biblioteca e eu junto com ficção. Você me parece preocupada, Heitor. O que está acontecendo? Não é nada, mãe. Só estou aqui pensando. Pensando em quê? Eu queria inventar uma história. Já não chego às histórias que você inventa lá no blog, mas quero fazer mais. E o que você quer fazer exatamente? Inventar uma história legal e contar para virar personagem de livro. Eu quero ser personagem de livro. É que blog é uma coisa nova, Heitor. O livro já tem muitos séculos. Mas não vai dar para esperar séculos. Eu quero agora. Que mania de querer tudo agora. Quero que as pessoas fiquem mais tempo lendo, curiosas em saber o que vai acontecer na próxima página. Que elas deem risadas e também chorem. Quero emocionar as pessoas com a minha história. Eu fiquei sabendo desse movimento que já estava crescendo aqui no bairro, em defesa do quarteirão, e eu soube que tinha uma passeata, que ia ter uma passeata. E eu soube com o João Gabriel, que era o bibliotecário, com quem eu conversava sempre que vinha aqui, e ele me orientava nas leituras, enfim, nas coisas que eu poderia ler para postar no blog, né? Que eu colocava isso como se fosse o personagem também. E então eu vim para essa passeata, que foi uma passeata e um abraço simbólico no quarteirão. A gente fez esse abraço simbólico no quarteirão. Então, a partir dessa passeata, eu comecei a participar de todos os eventos que teve
na luta em defesa desse quarteirão, né? Que foram audiências públicas na Câmara, visitas ao Condefat, reuniões políticas que a gente fez na paróquia, que a igreja do bairro apoiou o nosso movimento, né? Um vereador também apoiou o nosso movimento, um deputado estadual também apoiou o nosso movimento, né? E todas as pessoas que trabalhavam aqui no quarteirão, né? Os funcionários públicos, a maioria funcionários públicos, né? Municipais, a maioria, e tem uma escola estadual também, os funcionários estaduais também, né? Eu pensava em escrever uma ficção, alguma coisa um pouquinho maior, um texto maior, que talvez um romance, né? E aí aconteceu essa história, eu pensei, poxa, essa história eu acho que dá uma história, dá um livro, né? As pessoas sempre dizem, minha vida dá um livro. Então eu falei, essa história pode dar um livro, eu acho que pode dar um livro, é uma história boa, é uma história... Então, aí eu comecei a escrever. O personagem já existia. Outra coisa também que me motivou a escrever a história é que o personagem já existia esse personagem. Algumas pessoas já o conheciam, já quando me encontravam, eu falava, e o Heitor, como é que está? Ou então eles botam um comentário no blog, né? Eu fiz trabalho com escolas públicas também, a gente compartilhou a leitura de um livro, então as crianças, os alunos dessa escola, quando liam o mesmo livro que eu lia e eu postava como se fosse o personagem, eles botavam um comentário no blog, Heitor, eu gostei da leitura, Heitor, e o Heitor. Então ele era um personagem que já era conhecido na sua turma, é claro, não era nem um popstar, mas ele já tinha um certo, já tinha o seu, já era um pouco conhecido, né? Então isso me estimulou bastante. Era como se eu escrevesse um livro com um personagem que já tinha um percurso, já tinha uma certa história. Então, isso me entusiasmou bastante também, né? Pode ir, vá sim, afinal lá é um ótimo lugar para você procurar histórias para livros, mas não vale copiar as histórias que estão lá. Não, eu não vou copiar, mas as histórias de lá podem me ajudar a inventar outra. Isso sim, quem sabe lendo um livro e pensando naquele lugar tão gostoso, cheio de árvores e passarinhos, você não encontra a sua história, aquela que vai fazer de você um personagem livro, assim como você quer. Tomara que isso aconteça mesmo, mas vá relaxado, Heitor, não fique muito preocupado. As ideias geralmente aparecem quando a gente menos espera. Você sabe disso. E também, você não tem pressa, não é verdade? Afinal, tem uma vida inteira pela frente. Vá com calma. Tá bom, mãe, eu vou então. E se você não descobrir a ideia hoje, amanhã você tenta de novo. Eu tenho muito orgulho de todas as coisas que você já faz. O livro não é exatamente duas partes, não é a parte real, a parte ficcional, ela se mistura um pouco, mas tem mais ou menos essa divisão, né? Então tem essa parte real, que são os personagens que eu criei para essa história, a partir de personagens a partir de referências que eu tenho da minha infância, né? Os personagens reais, e aí como o Heitor, ele é um leitor, ele tem um apelido, lê de leitor, porque a molecada brinca com ele, né? Ao invés de chamá-lo leitor, chama de leitor, é só trocar o H pelo L e vira o leitor, né? Então o apelido dele é leitor ou lê, alguns chamam de lê, na escola ele já é tratado como lê, né? E como ele é um leitor, ele vinha à biblioteca e ele começou a entrar em contato com os personagens de outros livros da literatura, que também estavam aflitos, preocupados se essa biblioteca de frente, poderia ser demolida. A narrativa começa com o Heitor querendo virar personagem de livro. Se ele está cansado de ser personagem de blog, ele acha que ser personagem de blog é pouca coisa, ele quer crescer, ele quer mais na vida, ele quer virar personagem de livro. Então, para virar personagem de livro, ele tem que contar uma história longa, uma história que prenda a atenção das pessoas, tal, que não seja só um post de blog, uma história maior. E ele vai buscar essa história. Aí um dia ele, depois de uma conversa com a mãe, que é um trechinho aqui do começo do livro, ele vai à biblioteca para buscar alguma história, se inspirar em alguma história. E ele encontra de fato, encontra Narizinho. Ele está lendo Renações de Narizinho e a Narizinho, a Lúcia, a menina do nariz arrebitado, a Narizinho, o personagem do Monteiro Lobato, aparece ao lado dele. E ele começa a conversar com a Narizinho. E é a Narizinho quem fala para ele, Heitor, você tem uma história, você tem uma história, a história da luta em defesa dessa biblioteca aqui. Por que você não conta essa história? Ele falou, poxa, é mesmo, Narizinho, a história na minha cara e eu não lembrei, né? Falou, foi melhor que você não tenha lembrado, porque eu pude vir aqui e te ajudar. Te dar a ideia e posso te ajudar também na luta e tal.
Então, a primeira personagem com quem ele entra em contato é a Narizinho. Aí depois ele vai descobrindo outros personagens que estão interessados também em participar dessa luta e que querem ajudar os meninos da biblioteca na luta contra o prefeito bibliófobo. O bibliófilo é o prefeito que tem ódio de livro e ele quer derrubar uma biblioteca. O ódio dele é tamanho que ele até quer derrubar a biblioteca, né? No dia da audiência, meu pai chegou do trabalho às 6 horas, tomamos um lanche e fomos direto para o nosso destino. No caminho, ele foi me explicando o que é uma audiência pública. Essa ideia do prefeito de vender o quarteirão foi encaminhada em forma de projeto de lei para ser votado pela Câmara. Se o projeto for aprovado pelos vereadores, ele vira lei e o prefeito fica autorizado a vender o terreno. E se não for aprovado? Se não for aprovado, o prefeito não pode vender e o quarteirão continua lá, do jeito que está. E o que a gente vai fazer na Câmara se quem decide são os vereadores? É que sempre que tem um projeto de lei para ser votado que afeta diretamente a população, a Câmara convoca uma audiência pública para discutir com a comunidade se essa lei vai ajudar ou prejudicar as pessoas. Está na cara, pai, que essa lei vai prejudicar as pessoas. Eu concordo, Heitor, só que nem todo mundo pensa como a gente. Na maioria das vezes, as pessoas pensam segundo os seus interesses. É nosso interesse que o quarteirão continue do jeito que está, mas há pessoas com outros interesses. Vivemos numa democracia e todos têm o direito de expressar a sua opinião. Duvido que alguém vá lá expressar a opinião de demolir a nossa biblioteca. Como a gente está tratando de um prefeito que sofria de bibliofobia, né? Quer dizer, aversão a livro, a ponto de querer derrubar uma biblioteca, a gente tinha que trazer um médico para resolver essa questão, né? Então, pronto, veio Simão Bacamarte. O personagem do Machado de Assis, que é do alienista, ele vem e ajuda também a dar o diagnóstico desse prefeito, para ver o que tem esse prefeito. Inclusive, bibliofobia foi o próprio Simão Bacamarte que deu o diagnóstico. Falou, esse prefeito sofre de bibliofobia. Ele nunca tinha, o Simão Bacamarte nunca tinha visto um caso parecido, de um prefeito que tem tanto ódio a livro que quer derrubar uma biblioteca. Então, e aí o Simão Bacamarte, ele dá uma contribuição muito valiosa para essa história também. O livro tem 3 categorias de personagens. Os personagens reais, que são os personagens, as pessoas que participaram efetivamente da luta em defesa do quarteirão do Itaim. Então, é o Elcias, que é um personagem do livro mesmo, que tem diálogo com o personagem Heitor e tudo, que é o presidente do Centro de Memória do bairro. Tem o João Gabriel, que é o bibliotecário aqui da Anne Frank, que era o bibliotecário na ocasião da Anne Frank e que participa da história. Tem o Zé Eduardo, que é um amigo pessoal aqui do bairro, que também participou dessa luta. Era outra liderança e participava. E algumas pessoas que aparecem em determinados momentos da história. Pois é, vovó já me disse que louvor em boca própria é vitupério, mas esse não é o seu caso. Depois você não precisa ter medo de não encontrar a sua história, pois você já tem uma. Você acha que eu já tenho a história que vai me transformar num personagem de livro? Sim. E qual é ela? Essa mesma que falamos agora, a história de sua biblioteca e a luta para ela não fechar. Você até já começou a contar? Tenho certeza de que essa história dá um livro. Você acha mesmo? Tenho certeza absoluta. Como diria a vovó, essa sua história tem todos os ingredientes de uma boa história. Que legal! Mas como eu não pensei nisso antes, foi melhor. Por quê? Porque assim eu vim do sítio para ajudar e participar. É verdade, obrigado, Narizinho, você pensa em tudo. Como consegue? São as histórias, Heitor, são as histórias. E outras pessoas reais que participaram da luta em defesa do quarteirão do Itaim e que são citadas, como a arquiteta que fez o projeto para apresentar no Condefat, para pedir um tombamento, né? O advogado que entrou com ação, e a Eva Vilma, a atriz Eva Vilma também. A Eva Vilma é moradora do bairro há mais de 30, 40 anos, mora em frente aqui à biblioteca Anne Frank, e ela participou da luta em defesa do quarteirão, foi às passeatas, foi a reunião que a gente fez no Condefat. Ela foi uma militante ativa do nosso movimento e ela é citada em 2 ou 3 partes do livro também.
O prefeito ainda não tinha desistido da ideia. Eu estava escrevendo e estava naquele impasse, né? Estava naquele impasse, o prefeito entrava lá com um mecanismo lá jurídico, nós entrávamos com outro, os advogados, os parlamentares que estavam nos apoiando, entravam com outros recursos, era recurso daqui, recurso de lá. E eu conversei com um amigo, que inclusive foi um amigo que fez a leitura crítica desse livro, aí eu falei para ele, como é que eu faço, né? E se por acaso não der certo essa luta, se a gente perder esse quarteirão, eu vou dar esse final para a história? Ele falou, olha, a história é sua, você dá o final que você quiser. Você pode dar um final de sucesso mesmo, um final feliz, mesmo que tenha sido um final triste, você pode dar um final feliz para a história. Eu falei, pô, mas vai ser muito chato. O bibliotecário também falou de uma passeata. Quando vai ser? Na semana que vem, não vejo a hora. Quando eu quero que uma coisa chegue logo, eu faço um exercício de parar de pensar. Uma coisa que parece fácil, mas não é. A gente, por mais que faça, pensa sem querer. Mas tenta, isso pode ajudar você a esperar a hora da passeata. Vou deitar. Você quer ir à passeata comigo? Ainda não posso sair de dentro da biblioteca. Já fiz muito hoje saindo do livro. Mas vou torcer por você. Depois volta para me contar. Sim, prometo também contar no meu blog e neste livro que estou começando a escrever graças à sua ideia. Vai me deixar ler seu livro? Você será a minha primeira leitora. Que bom! Agora eu preciso ir. Quando você volta? Um dia desses eu volto. E a Narizinho sumiu, assim como apareceu, do nada. E eu fui devolver o livro para o João. Aí um dia eu recebo por e-mail, não tinha visto aquela notícia tinha saído em algum site, alguma coisa, antes de sair no jornal do dia seguinte, até porque foi notícia do jornal do dia seguinte. Um dos companheiros compartilhou com a gente, dizendo que o prefeito tinha desistido da ideia, né? E, inclusive, essa matéria depois saiu no jornal do dia seguinte, eu reproduzo aqui no livro, né? Eu falei, pronto, caiu no meu colo o final, né? Além de ter tido um final feliz, né? Que o prefeito desistiu, a luta foi vitoriosa, né? Eu consegui dar um final para a minha história, que era uma história que teve um final real, né? Um final real e um final feliz, como os contos de fada que o Heitor lia quando era criança, e eu também, né?